Nesse vídeo, eu vou te mostrar o funcionamento da planilha de controle de nutrientes do Excel Genial, que é uma planilha, como você vai ver, bastante completa, para que você consiga controlar de forma bem rígida os nutrientes da sua dieta. Essa planilha está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Essa planilha traz diversos benefícios para quem está fazendo uma dieta. Eu vou te mostrar mais detalhadamente na sequência, mas você consegue cadastrar alimentos, depois você consegue fazer o seu cardápio, depois você vai conseguir comparar diversos alimentos em cada um dos nutrientes que você cadastrou. Você vai ver se você está batendo a meta diária, que é essa planilha na sua tela. Você vai ver quais são os maiores ofensores de cada um dos nutrientes. Você vai conseguir atingir meta de nutriente muito facilmente. Você vai conseguir ter uma lista de compras com base no que você está sugerindo comer. Então, tudo isso está dentro da planilha e eu vou te mostrar rapidamente como que você vai fazer para utilizá-la e aproveitar todos esses benefícios. A primeira coisa que você tem que fazer é cadastrar medidas. Então, aqui são medidas de dimensão de grama, miligrama, quilo, das informações de alimento que você vai colocar, e você tem que cadastrar também refeições. Nesse caso aqui eu cadastrei 6 refeições, mas você pode cadastrar até 10 refeições dentro da sua rotina para que você consiga cadastrar o cardápio aqui dentro. Depois você vai cadastrar até 20 nutrientes. Então, como que você vai cadastrar isso aqui? Você vai inserir o nome do nutriente, que eu já coloquei alguns aqui como referência. Você vai inserir se esse nutriente é melhor caso ele seja maior ou caso ele seja menor. Por exemplo, o colesterol é um nutriente que é melhor quando ele seja menor e a proteína é melhor quando ela é maior. Então você vai inserir esse dado para que a planilha consiga entender se você está batendo a meta ou não. Depois você vai inserir a referência diária para cada um desses nutrientes que você está colocando e qual que é o indicador com base naquele medida que você inseriu para essa referência. Então, por exemplo, proteínas, eu coloquei 80 gramas como referência diária e o sódio eu coloquei menos que 2.000 miligramas. Então, isso aqui vai do gosto do freguês conforme você achar necessário. Vale dizer que esse vídeo é puramente ilustrativo e não representa nada científico. Então, as informações que eu estou colocando aqui é informação para que você entenda como que a planilha vai funcionar. A outra coisa que você vai inserir são os alimentos. Então, o que você precisa fazer? Você vai ter que criar a sua base de alimentos que serão utilizados lá no seu cardápio. Como que você cadastra um alimento? Você percebe que eu já tenho alguns alimentos cadastrados aqui. Você vai ter que inserir o nome do alimento, como por exemplo, eu coloquei acém cozido, a descrição, caso você queira colocar alguma descrição aqui também, qual que é a quantidade de referência, ou seja, em 100 gramas eu tenho cada uma dessas informações referentes aos nutrientes que eu cadastrei. Então, por exemplo, no acém cozido, em 100 gramas de acém cozido eu tenho 26,6 de proteína, 0 de fibra, 102 de colesterol, 231 de sódio, enfim, você vai ter que ter essas informações que você vai encontrar na internet ou você vai encontrar nos próprios produtos e vai preencher essa planilha de cadastro de alimentos. Uma outra informação que existe nessa planilha aqui é essa conversão C versus R. O que é essa conversão? Significa quanto da compra que você faz no mercado se converte em refeição. No caso do acém, esses 100 gramas aqui é o que você está comendo, é a refeição, ou seja, em 100 gramas que você está ingerindo, você vai encontrar esses nutrientes aqui. Só que você não pode comprar 100 gramas no mercado e achar que você vai ter esses nutrientes aqui, porque quando você for fazer o processo, quando você for fazer a refeição, você vai perder peso. Então essa conversão é justamente isso, ou seja, no caso do acém, eu estou simulando que o que vira refeição é 70% daquele peso antes de fazer. Então você percebe que você vai inserir essa informação aqui para cada alimento e depois eu vou te passar, eu vou criar para você automaticamente uma lista de compras com base nessa informação. Eu vou te informar quanto você tem que comprar de acém para que você consiga ingerir a quantidade de nutrientes que você está desejando. Então você vai fazer isso para todos os alimentos. Eu cadastrei aqui 18 a título de exemplo, mas você vai ter que ir para cada alimento cadastrar essas informações de conversão de refeição contra compra e também cada um dos nutrientes que você informou. Você percebe que aqueles que você cadastrou ficam aqui em cima e essas informações você vai inserir de acordo com o que você inseriu e cadastrou na aba anterior.
Depois você vai puramente para o cardápio. O que é o cardápio? Você vai inserir até 210 opções de comida durante a semana. E as informações que você vai inserir são essas informações que estão nas células em branco. Ou seja, você vai escolher o dia da semana, você vai escolher a refeição, que são aquelas refeições que você cadastrou aqui inicialmente. Você vai escolher o alimento, que são aqueles alimentos que você cadastrou, e quanto daquele alimento você vai ingerir. Então, por exemplo, olha só. Na minha segunda-feira, eu estou supondo de café da manhã comer tapioca, 80 gramas, ovo mexido, 50 gramas e 100 gramas de café com açúcar. Aqui é puramente uma informação ilustrativa para você entender o funcionamento da planilha. Depois, no almoço, eu vou comer 100 gramas de frango sobrecoxa com pele, 50 gramas de arroz com sal e mais 140 gramas de pepino. E na janta, eu vou comer 35 gramas de patinho, 60 gramas de acém cozido, 90 gramas de pão de alho com queijo e 50 gramas de tomate cru. Você vai inserir quanto de cada alimento em cada refeição você vai ingerir para que a planilha consiga fazer um monte de cálculo. Primeiro, ela vai calcular quanto daquele alimento você tem que comprar, já que se você vai ingerir, por exemplo, 100 gramas de sobrecoxa com pele e a conversão é de 70%, você precisa comprar 142,9 gramas de sobrecoxa com pele. Depois, para cada um dos nutrientes, ele vai calcular quanto daquele tanto que você está ingerindo vai ter de cada nutriente. Então, você percebe que a planilha fica bastante completa para o seu cardápio da semana inteira. Com base nessa planilha, você vai inserir de segunda até domingo o que você vai comer em cada uma das refeições e a planilha vai automaticamente, de forma automática, calcular quanto de nutriente vai ter em cada refeição. Por que eu falo de forma automática? Se eu mudar aqui frango sobrecoxa com pele de 100 para 125 gramas, eu dou o Enter e você tem toda a planilha calculando quanto que você vai ter desse alimento. Então você já consegue uma planilha bem dinâmica que vai rapidamente trazer para você as informações interessantes. Uma outra aba que eu acho bem interessante é essa aba de comparação, porque às vezes você está montando o seu cardápio e você fala, poxa vida, quanto que tem de proteína num frango e no patinho, por exemplo. Então você vai aqui na aba de compara e você pode comparar até 15 alimentos. Por exemplo, eu comparei o acém cozido com peito de frango grelhado e também tilápia grelhada. 150 gramas de cada um. Posso colocar, por exemplo, 200 gramas de cada um. E ele vai te informar quanto de proteína, quanto de fibra, quanto de colesterol, quanto de sódio tem cada um aqui. Então você consegue rapidamente saber o que é interessante para você voltar aqui para o cardápio e preencher. Então, uma vez você preenchendo o cardápio, você chegou na etapa final de informação para a planilha. A partir de agora é a planilha que vai dar informação para você. Primeira coisa que a planilha vai te informar: um resumo de consumo em cada um dos nutrientes que você informou. Então, olha só, por exemplo, proteína, você falou que era melhor se fosse maior que 80 gramas. Ela vai ficar vermelho caso você não tenha atingido nesse dia da semana que está aqui em cima a quantidade de proteína que você falou. Então, olha só, no domingo, de acordo com o seu cardápio, você está ingerindo 63,3 gramas de proteína. Na segunda, 74,9. Nenhuma delas está superando os 80 que você colocou. E isso vale também quando você tem casos menor. Por exemplo, colesterol é melhor se for menor que 200 miligramas. Em nenhum caso aqui está menor que o número, por isso está tudo vermelho. Em que você está indo muito bem? Você está indo muito bem no sódio, que tem que ser menor que 2.000 e todos eles, todos os dias, está menor que 2.000, então vai ficar verde. E como a planilha é dinâmica, que foi o que eu te disse, se eu mudar a meta de proteínas para 70 gramas por dia, você percebe que isso aqui vai mudar. Então, se eu vier aqui e mudar para 70, como eu falei, você percebe que os dias que estão acima de 70 vão ficar verde. Então, conforme você vai mudando a sua dieta lá no cardápio, ele vai mudar essa aba aqui também. Eu vou só voltar aqui para 80 para a gente não perder informação, mas você rapidamente consegue ir preenchendo lá e vai vendo se a sua meta vai estar sendo batida do lado de cá. Outra informação interessante é o gráfico. O que é o gráfico? Eu tenho dois gráficos aqui que você pode usar para comparar e você vai ter que inserir 3 informações. Primeiro, qual que é o nutriente que você quer analisar? E ele já te traz aqui a medida desse nutriente, no caso proteínas em grama. Qual que é o dia da semana e ordem, se é do maior para o menor ou do menor para o maior. Nesse caso aqui eu estou analisando as proteínas de cada um dos alimentos da terça-feira.
Se eu quiser ver da quarta-feira, por exemplo, eu mudo para quarta e ele atualiza. Você percebe que o que mais está me dando proteína é o frango com pele, depois em segundo lugar é o acém cozido e tudo mais. E o que está me dando menos é só vir aqui em menores que ele vai trazer para você o que cada um dos alimentos lá da quarta-feira estão trazendo. Ah, eu quero ver, por exemplo, colesterol. Aí você filtra colesterol e vai ver aqui as informações. Quero ver do maior para o menor. E aí ele vai trazer tudo isso para você. Pô, o ovo mexido em miligramas é o que mais está dando colesterol para você. Depois o frango, depois o acém, enfim. Você consegue analisar de forma bem visual onde está concentrado os maiores ou menores quantidades de nutrientes dentro da sua dieta. Isso em 2 gráficos. Você pode colocar indicadores parecidos e comparar um dia com o outro, um indicador com o outro, enfim. Fica bem a gosto do freguês. Uma outra informação interessante também aqui é o alcance de meta. E o alcance de meta é bastante legal pelo seguinte, olha só. Nas proteínas, você se lembra que quando a gente viu o resumo, eu não estava batendo a meta de 80. Por quê? Eu tinha feito na segunda-feira, por exemplo, 74,9 e a minha meta é 80. E aqui ficou vermelhinho. Só que vamos supor que eu queira, com o cardápio que eu montei para segunda-feira, que é esse que você está vendo aqui, bater a minha meta de proteína. Eu quero, em alguns alimentos, comer um pouco mais para que a minha meta seja batida. Então você vem aqui no alcance de meta. Você seleciona o que você quer ver de nutriente e qual dia da semana. Ele vai puxar o cardápio daquele dia. Então eu coloquei proteínas, coloquei segunda-feira, e ele fala para mim que a minha meta é 80 gramas por dia, sendo que eu estou consumindo 74,89. E aqui que vem a parte interessante, por quê? Você percebe que você tem alguns dados em branco que estão como não, para alterar ou não aquela informação. Se você deixar como não, ele vai manter a quantidade daquele alimento dentro da sua dieta. Se você colocar como sim, ele vai alterar essa quantidade para que você consiga bater a meta. Então vamos lá. Nós temos somado de proteína 74,89 e eu quero alterar a quantidade que eu vou comer de frango, eu vou aqui alterar para sim, e quero alterar também a quantidade de acém, por exemplo, eu vou colocar sim. Então você percebe que todos mantêm a mesma quantidade de alimento, apenas esses dois que vão variar. O frango vai sair de 100 gramas que você tem que consumir para 111,5 e o acém vai sair de 60 para 66,9. Então, nesse caso, se você fizer 66,6 no acém e 115,5 no frango, você vai chegar aos 80 de proteína que você precisa. Então, essas informações você usa para alcançar a meta. Depois você precisa voltar aqui no cardápio, alterar, porque aí ele vai bater a meta de, nesse caso, 80 gramas de proteína. Então, tudo que você colocar aqui do dia da semana, você pode mudar o dia da semana, eu posso mudar para, por exemplo, quarta-feira, aí eu vou colocar não aqui em todo mundo, vou analisar o que eu posso mudar e ele vai fazer você bater a meta. Então, uma planilha bastante dinâmica que vai te ajudar nesse ponto também. E uma última informação que nós temos aqui na planilha é a lista de compras. Com base em tudo que você colocou no cardápio, ele vai gerar essa lista de compras para você. Então, durante a sua semana, você usou 18 itens dentro da sua dieta. Ele traz aqui nessa coluna a quantidade usada na refeição e com base nesse conversor que está aqui, ele chega a quanto você tem que comprar. Por exemplo, o acém cozido você usou durante a semana 180 gramas. Como sobra 70% depois que você faz a refeição em relação ao peso que era antes, você precisa comprar 257,1 de acém, para que, quando sobrar 70%, dê exatamente os 180 que você precisa. Então, na sua compra semanal, você vai ter que colocar 257,1, né, 250 a 300 gramas de acém, para que você consiga separar essa quantidade dentro da sua refeição, fazer a refeição, e aí quando sobrar, vai sobrar 180 gramas de acém pronto. Então, isso você tem para todos os itens que você utilizou, até o limite aqui de 300 itens, que é o máximo que você pode cadastrar nessa planilha. Então, passei de forma bem rápida dentro dessa planilha. É uma planilha bastante completa de controle de nutrientes, que se você utilizar da forma adequada, você vai ter um controle na risca de tudo que você está comendo, se você está atingindo a meta ou não, onde estão os principais ofensores, quanto que você precisa comer de cada alimento para bater a sua meta e, por fim, a lista de compras que vai te ajudar a controlar na unha o que você precisa de fato comprar. Essa planilha, como eu disse, está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais.